Oi, boa noite. Vamos estudar um pouquinho a palavra aqui então. Vamos ler aqui em Efésios 5, versículo 8. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, né? Hoje, pela graça, nós somos salvos, libertos, limpos, batizados, purificados. Hoje andamos na luz que é Cristo, Cristo Jesus. Então, aqui está falando a palavra de Deus, né? Está falando aqui que antes eram trevas, né? Então, o que é treva? Trevas, o que era trevas, né? Então, se era treva, estava andando no mundo da luz, andando na escuridão, andando no mundo do demônio. Vamos ler de novo? Então, tá aqui, ó. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Então, o que ele está falando aqui? Que antigamente eram trevas, andava nas trevas, né? Então, quando Deus fez o homem, ele fez a sua imagem, a sua semelhança, na bondade. Então, nós éramos, Adão e Eva eram pessoas puras, pessoas boas, bondade, elas tinham a bondade com ela, né? Porque elas não conheciam o mal, não tinha maldade com eles, né? Aí Deus falou para eles não comerem do fruto de uma árvore que tinha no meio do jardim, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles comeram, então eles provaram da desobediência. Então eles provaram da pessoa maldosa, uma coisa que ele não tinha. Se Deus falou para não comer, o que vai comer, né? Mas teve que comer porque o diabo entrou na serpente, o diabo induziu a Eva. Então, assim, então não tem nada a ver com sexo que Deus, então o pecado de origem de cada criança quando nasce, pecado original, não tem nada a ver com sexo, porque Deus já tinha falado para Adão povoar a terra. Como é que vai povoar a terra se não vai haver o relacionamento entre homem e mulher, entre, né, marido e esposa? Então não tem como, né? Então não tem nada a ver. O que aconteceu foi que eles provaram da desobediência, da maldade, da ruindade, né? Então, e Jesus, Cristo Yahshua, ele é o divisor de águas de toda a humanidade. Ele é o divisor de águas de toda pessoa, de todo ser humano. Ele é o divisor de águas da vida de cada um, né? Então, para mim, eu sei disso, é uma experiência que eu tive, que eu tenho, né? Que eu provei desse divisor de águas. Porque há uma conversão de vida, há uma conversão de pensamento, há uma conversão de atitude, há uma conversão de vida, né? Então, você deixa de pensar da maneira que você pensava. Até uma certa fase da minha vida, eu tive um pensamento, né? E para mim eu nunca fui uma pessoa má, né? Mas eu tinha uma maneira de pensar que o mundo oferece, né? Então, na juventude, eu usei mini saia, tá usando mini saia, toda menina usa mini saia, também vou usar mini saia. Fumava, né? Então, você começa a fazer. Depois eu casei, também comecei a ensinar os meus filhos no mundo, nas coisas, assim, não para não tirar boa nota na escola, essas coisas assim, né? Mas assim, eu não ensinei nada sobre Deus, sobre a doutrina, sobre a palavra de Deus, né? Porque eu não tinha conhecimento. Eu sabia que Deus existia, porque eu ia numa certa religião, era católica, meus pais eram católicos, meus avós, bisavós, né, meus antepassados todos eram católicos, então eu seguia aquela religião, mas eu era católica mesmo, fervorosa. Tinha imagem, tinha santos na minha casa, tinha terço, eu rezava, me ajoelhava, eu fazia penitência, eu não comia carne a toda essa época de quaresma, não era só numa sexta-feira, em toda sexta-feira, até meus cachorros comiam arroz com peixe, arroz com sardinha. Então, assim, eu era fervorosa, eu era daquela praticante mesmo. Vivia falando com o padre, eu era daquela ali. Mas eu nunca tive experiência com Deus.
né? Então, eu não tinha experiência nenhuma, até que eu tive essa experiência. E aí foi, então, o meu divisor de águas na minha vida foi Cristo, né? Quando eu conheci, né, que eu aceitei Ele, né? Então, a vinda de Cristo na terra, Ele veio para fazer esse divisor de vida, divisor de águas de vida de cada ser humano, né? Então, na nossa caminhada que nós temos essa experiência de ter essa conversão, essa divisão, esse divisor de águas que é Cristo, né? Então, antes andavas em trevas. Então, andavas, até Jesus também falou lá para os fariseus, né? Vós sois filhos do demônio, né? Vós sois filhos do diabo, né? Então, quer dizer, é assim, porque nascemos com esse pecado de origem da desobediência, né? Que foi o demônio que entrou na serpente e induziu a Eva a comer o fruto que Deus falou que não era. E daí, então, ela deu para o marido dela, deu para Adão, né? E aconteceu tudo que aconteceu, essa história que todo mundo sabe. Então, Cristo, quando ele veio à Terra, ele veio para isso, para ser um divisor de águas, né? Ele mudou totalmente a minha maneira de ser, minha maneira de me comportar, de falar, de me vestir, né? E faz 25 anos que eu me converti, muitos anos, né? E, nossa, se eu tivesse conhecido Cristo antes, a palavra antes, né? Mas eu dou graças, graças e graças, né? Por eu ter tido essa oportunidade de conhecer a palavra, né? E de poder passar também essa experiência para outras pessoas. Então, há uma experiência com Deus, né? Com o Espírito Santo de Deus, quando você entra dentro da palavra, né? Que Cristo falou, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele ficava dentro da palavra. Ele nunca se desviou da palavra. Tanto é que ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque ele estava suando até sangue, de nervoso, de saber o que iria passar na cruz. Pela chicotada, pela surra, por tudo, né? E pela morte de cruz, né? Mas ele foi firme ali, né? Porque o pai pediu para ele fazer aquilo. Então, por isso que ele disse, eu e o pai somos um, né? E nós também podemos ser um com Cristo, né? Entrando na videira, na árvore, né? Então, nós somos ele fala sobre a videira, né? Que nós somos, eles também o tronco, né? Do pai ao tronco, e nós somos os ramos, né? Então, nós temos que estar ali na videira, né? Não podemos estar fora. Nós temos que estar ali dentro da palavra, gente. O segredo todo é a palavra, né? Então, eu queria deixar essa palavra, porque Cristo, Yahshua, ele é o divisor de água de toda pessoa, de todo ser humano, né? Então, para mim foi uma experiência maravilhosa e para todos, né? Que experimente, que tenha essa experiência também, né? Em nome de Yahshua. Amém.